Fala galera, Capitão Fernando Almirante Roosevelt para mais um Nerd Fiction e hoje o quarto episódio da terceira temporada de Star Trek Strange New Worlds. É aventura espacial, é isso? É, Space Adventure Hour. Muito bem, gente, estamos aqui, eu e o Fernando de novo. Nós dois estamos fazendo os reviews dos primeiros episódios de Strange New Worlds, terceira temporada. Terceira temporada. Vamos falar hoje do quarto episódio, que é o Space Adventure Hour, traduzido aqui como Aventura Espacial, né? E, como sempre, vamos falar os 5 primeiros minutos, o comecinho do programa sem spoilers, o que vai ser difícil, mas a gente vai tentar, né? E depois a gente lança o alerta de spoiler e aí você fica aqui por sua conta e risco. É isso aí, Ru. Eu tinha previsto lá no plantão que ou a pessoa ia amar ou a pessoa ia achar uma ofensa absurda e parece que eu acertei, porque a internet está se comendo. Está em guerra com relação a... Quer dizer, quem está defendendo com unhas e dentes. Sim. E quem está atacando com as garras afiadas, né? Assim, eu entendo os pontos de vista, de verdade, eu entendo os pontos de vista, principalmente porque quando você está pegando no episódio pessoas reais e fazendo versões delas, sem spoilers, sabe? Porque eu não falei quem ou qual, as pessoas tendem a se ofender um pouco mais. Ainda sabe? mais hoje em dia, né? Não, sim, hoje em dia qualquer coisa ofende, eu entendo, mas você está pegando basicamente atores e produtores amados e traduzindo nesse episódio. Eu acho que esse é a coisa, né? Talvez seja por isso que as pessoas estejam muito nervosas. Mas eu sou do time que vê pelo outro lado. Você tá no time que achou uma homenagem. Eu achei uma homenagem. Eu gosto de homenagens à nossa série preferida. Eu adorei Galaxy Quest, que é uma baita homenagem. Também adoro, né? Galaxy Quest, então, Orville. Então, são todas homenagens, eu adoro. Então esse episódio para mim foi... Eu prefiro enxergar por esse ângulo. É o famoso, né? É bem meta, porque no episódio a gente tá basicamente brincando com a série clássica, né? É um episódio de holodeck, como a gente preveu que ia vir pelos trailers, a gente já sabia, né? E vamos brincar, vamos tirar um sarro, vamos brincar com a franquia. Ok, eu não tenho problema realmente de zoar a franquia, porque eu gosto quando o Saturday Night zoou a franquia, quando Stargate, lembra Stargate, quando eles zoaram a franquia? Eu acho sempre divertido. Alguém aí deve estar pensando em Black Mirror, né? Eu não sei se foi bem zoeira. Black Mirror. Anos Incríveis zoou. Anos Incríveis fez zoeira. Teve vários que zoaram Star Trek. Mas ok, né? Eu não tenho problema com isso. De verdade. E algumas coisas do episódio talvez tenha sido uma mão um pouco pesada. Mas eu acho que a gente só consegue falar sobre o que foi exagero e o que não foi. Falando em spoilers. Quando a gente entrar no spoiler. Mas de uma maneira, eu não fiquei nervoso, eu não fiquei bravo com o episódio. E sinceramente, quando eu vi o trailer, eu já sabia o que estava vindo. Eu tinha certeza que era isso que ia acontecer. E foi exato. Tudo que eu imaginei que ia acontecer, meio que aconteceu. Então eu não fiquei... O episódio não prima por sua, assim, originalidade, né? Nunca vamos descobrir o que está acontecendo. Não, é muito previsível. Mas isso acho que faz parte da diversão. E algumas acusações do episódio deles terem basicamente copiado outros episódios de Voyager, a nova geração de holodecks, incluindo no plot, na solução. Realmente, não tem como falar que foi original e criativo, porque se você viu Elementar, Meu Caro Data, se você viu episódios do Dixon Hill, se você viu Nosso Homem Bashir, que é aquele episódio que o Bashir brincava de James Bond, você sabe o que está acontecendo aqui, né? Tá muito na cara, né? Mas tudo bem. Mas por outro lado, só para comentar antes dos spoilers, você sabe há quanto tempo que a gente não vê um episódio de O Holodeck deu errado? Desde a última temporada de Voyager, quando a gente estava em Fairhaven. Mas o holodeck não deu errado, viu, gente? Isso aqui não é spoiler. Não. Eu só tô... É um gênero, gente. Existe um gênero dentro de Star Trek.
o holodeck deu merda no holodeck, é o gênero. O primeiro episódio de deu merda no holodeck foi Practical Joker, lá nos anos 70, e aí a gente teve uma infinidade de episódios de deu merda no holodeck. A última vez que a gente viu um episódio de deu merda no holodeck foi Fairhaven da Voyager, e é tipo 2001. Faz um tempinho. Fazem 20 anos que a gente não tem um episódio de holodeck que deu merda. Pois é, dessa vez deu. Bem, vamos lá, né? Spoilers. Muito bem, o episódio abre, né, com o nosso Paul Wesley interpretando o seu melhor Shatner. Quando você sabe disso melhor do que eu, que quando saíram os filmes JJ? do Jar Jar Abrams, né, quando saiu, eu falei que o nosso amigo que fazia o Kirk lá, né, o Chris Pine, ele fazia um ótimo Shatner, né? O Paul Wesley conseguiu superar isso. Ele é mais Shatner do que o próprio Shatner, eu acho. Ele tava fazendo... Sabe quando um comediante imita o Shatner? Que eles fazem falar sua... Cada frase é a sua própria sentença. Não, eu sou famoso pela minha dicção. Então... E ele é famoso pela dicção dele mesmo. Então... Ele tava fazendo um Shatner tão exagerado, tão coisa, que era pra ser caricato, né? É caricato, claro. né? É a revista Mad do século XXIII. Então, zoando, ok, aí a gente vê aquele negócio, o set bem barato, o alienígena, que muito dá pra barato. ver o negocinho, né? O exagero e tal. E aí eles refizeram a introduçãozinha da série clássica, inclusive com o Paul Wesley, né? Isso aí muito legal, com os caracteres, as fontes originais de Star Trek. As fontes originais. No final também teve as fontes originais e tal. E você viu que eles não colocaram os créditos mesmo, com o nome dos atores e tal, isso foi tudo no final. Eles colocaram os nomes falsos, né, em tela, tal, criado por, né, aquele nome. Eu achei uma brincadeirinha. Quer ver, ó, vamos por um outro lado aqui. Vocês lembram quando Star Trek fez 30 anos, que tínhamos Voyager e Deep Space no ar? Sim. Cada uma das séries fez o seu episódio de homenagem aos 30 anos. Sim, Flashback, né? E More Troubles, More Tribbles. Trials and Tribulations do Deep Space Nine. Sendo que o Flashback mais ou Eu menos. gosto do Flashback, mas É que eles arranjaram ali um jeito, mas se você assistir o Undiscovered Country, aquele cara que tá ali não é o Tuvok, ele não é o Vulcan. Então, eu ia comentar isso. Sempre que você assiste o filme, você dá uma olhadinha pro lado pra ver se o Tuvok tá ali, né? Ele tá lá, mas não é o Tuvok. É o Tim Russ. Mas tudo bem. E o episódio Trials and Tribulations eu achei muito melhor, porque a gente ficou sabendo na época que tinha aquela rixinha entre os roteiristas de Voyager. Sim. Né? Aí, e como o Flashback foi ao ar antes, né, os caras de Voyager falaram, esse é a sua homenagem? Então deixa comigo. Aí fizeram o episódio Trials and Tribulations que eu achei muito legal e muito bem genial. feito. Ainda mais porque tinha muito a ver com o que eu trabalhava na época, que eram efeitos para cinema, o jeito que eles apagaram. Sim, eu lembro que todo mundo. Eu lembro na época os anúncios que eles estavam fazendo a mesma técnica do Forrest Gump. Isso, com o mesmo software, que era o que eu trabalhava. Então foi isso. Então eu acho que esse episódio de agora, ele cairia muito bem como um episódio de homenagem dos 60 anos. Talvez ele tivesse ficado Devia ter ficado pra quarta temporada e não agora. Porque eu achei que. Tá certo, muita gente reclamou, mas eu achei ele uma homenagem bacana pelo jeito como foi feito, né? E pela forma como se desenvolveu e pela caricatura de todo um sistema, inclusive com os fãs, né? Tem algumas coisas que acontecem no episódio ou referências que eles falam no episódio que foram removidas diretamente de coisas que aconteceram na série, não necessariamente durante a série clássica, mas, por exemplo, o Gene, na verdade, eu não lembro o nome dos personagens falsos, né? O Gene deles, né, que era o capitão, né, que era o Pike, o Gene deles fala que ele estava sendo removido da própria série para outra pessoa. Tiraram da minha própria série. No filme 1, depois do primeiro filme, o Gene é removido dos filmes de Star Trek por causa que o Harvey Bennett toma o lugar dele. E ele realmente foi removido da própria série dele. Tem um momento que eu esqueci o nome da atriz, mas a Chapel, né? Ela fala que
a saia dela tá ficando mais curta. Ela tá falando cada vez menos. E a saia ficando mais curta. E por incrível que pareça, isso não é da... Isso aconteceu com a Nichelle, isso realmente aconteceu com a Nichelle, mas quem reclamou abertamente Foi disso... a Randy, né? A Marina. Foi a Marina? A Marina eu lembro da Randy. reclamou abertamente que a roupa dela tava ficando mais apertada a cada temporada. Até que colocaram um uniforme nela, mas a roupa dela tava encolhendo, né? Então tem várias dessas pequenas coisinhas, né? A rixa entre os atores é que ali a gente tem o Kirk e 2 personagens só, né? A rixa real era com o George, com o Walter e com coisa, né? Por causa que o que dizem é que o Shatner se dava muito bem com o Nimoy e com o Dee. Se dava muito bem. O problema ali era com o Walter e com o George, né? Mas eles colocaram essas coisas. Porque eles reclamavam que ele cobria as falas deles. Roubava. Então, eu lembro do Walter falando, Walter Koenig e tal, Chekhov. Eu lembro do Walter falando que mais de uma vez ele viu um personagem falava uma fala, aí o Shatner chamava o diretor do episódio pra conversar alguma coisa, aí voltava e o diretor falava, vamos tentar de novo, mas dessa vez quem vai falar isso vai ser o Kirk. Ele roubava falas. Ele era tá? isso mesmo. Meu herói, tá? Mas ele não é santo, nunca foi. Mas sim, eles inseriram isso, mas eles inseriram aqui dentro de um mistério Agatha Christie. Verdade. Mas não é a Agatha Christie, porque a Agatha Christie é o... Eu esqueci o nome do investigador da Agatha O Christie. Hercule Poirot. Não é ele. Parece mais a Nancy Drew, sabe? Nancy Drew, ou o Heitor lá no programa dele falou que parecia mais a Carmen Sandiego, né? É tipo uma mistura, porque a realidade é que eles querem homenagear as coisas, mas eles acabam, os escritores acabam voltando pro que eles conhecem. E quando? Esses caras são novos, o que tinha na TV, Buffy, Angel, Nancy Drew, essas coisas que eles acabam referenciando. Gente... O episódio musical é retirado de Buffy a Caça-Vampiros. E eu não sei se vocês sabem, em Angel tem um episódio de fantoche. Sabe o que vai ter na 4ª temporada? Fantoche. Um episódio de fantoche. Entendem o que eu quero dizer? Eles estão referenciando que eles cresceram vendo. Só estou esperando a música de abertura sendo a música do Muppet Show. Ia ser engraçado. Eu, pessoalmente, gosto dos Muppets. Com aquele topete do pai, que ficou muito engraçado. Mas a verdade, eu adorava Muppets. E Muppets brincou com Star Trek algumas vezes. Mas Porcos no Espaço é Porcos Star no Trek. Espaço, né? E Star Wars, o episódio do Marvel, ok, vamos voltar pro episódio. Então tá, bem, eles fizeram referência à sala de recreação do Practical Joker, mas aí eles já abriram e falaram holodeck de vez. Acho que eles não deveriam ter falado holodeck, deviam ter mantido como sala de recreação. Eu acho que é um nome que eles deram lá, mas assim, dá a impressão, olha só, vocês vão ver uma coisa rara aqui agora, eu elogiando os roteiristas novos, né? A coisa foi muito bem feita, por quê? Porque agora sabemos que podia ter tido um holodeck naquela época, mas por falta de ter problemas técnicos, por excesso de problemas técnicos, falta de energia, porque precisava de um monte de coisa, resolveram engavetar por um tempo. Né? E ele voltou só alguns anos depois, ou seja, 85 anos depois, talvez. Né? Eu imaginei, quando a gente estava discutindo, principalmente todos os programas que eu fiz com o Luiz, que eles iam colocar o holodeck numa estação espacial, numa base, e não na Enterprise já. Mas teve um salto temporal de 3 meses que dava para ter construído alguma coisa na nave, naquela reforma, né? Então, o problema é que o negócio exige energia demais, que uma estação espacial teria, Sim. Mas a nave ainda não tem. Não consegue. Mas isso bate, por incrível que pareça, o encaixe canônico com esse episódio ficou bom. E eu adoro reclamar de canon, mas ficou bom, principalmente porque quando você chega logo no comecinho da Voyager, tem uma cena que tá ali na reunião, certo? Inclusive é a reunião que o Neelix e a Kes aparecem logo nos primeiros episódios e falam, a gente não sabia que tinha uma reunião, e alguém fala pra ele, porque você não foi chamado, você né? não tinha que estar aqui. Fez um salto, né? Mas aí, né, o Kim tá basicamente explicando que a matriz energética do holodeck é separada da
da matriz energética da nave. Então, usar a energia do holodeck não altera em nada na energia da nave, é por isso que o holodeck continua funcionando. Aprenderam isso a duras Isso. penas Sim. com esse episódio, por exemplo. E isso também foi citado, essa mesma explicação foi citada na terceira temporada de Star Trek Picard, quando eles estavam morrendo lá no quarto episódio, e tava todo mundo no holodeck, que tem aquela cena fantástica do Shaw acusando o Picard de ter matado todo mundo como Borg. Tá tudo fudendo, mas o holodeck tá inteiro, exatamente por causa disso. Então, eles conseguiram encaixar o canon. E uma das roteiristas desse episódio é uma roteirista de Lower Decks. E os caras de Lower Decks eram muito Eram bom. bons. Era muito bom essa brincadeira de canon. Aliás, esse episódio parece um episódio que encaixaria mais em Lower Decks do que aqui, não parece? Não. Todas as referências, as brincadeiras. Mas eu acho que esse tipo de coisa referente ao holodeck tinha que ser encaixado no cânone oficial mesmo. Eu gosto do Lower Decks. Eu gosto do Lower Decks. Eu acho que podia estar no canon. Tranquilamente. Se é que não tá, né? Vai saber. Não, tem que estar. Faz parte. Em teoria, tá no canon. Em teoria, as animações estão no canon, sim, né? Mas, legal. Aí, o Scott tá tentando... Eu gostei da desculpa do porquê que temos os personagens que parecem o Kirk, que parecem Achei o Pike. ótimo. Porque Achei não tem processamento, né? Não tem dados suficientes de outras pessoas que não sejam os tripulantes. Né? Você puxou dos logs de transporte, o que faz a gente explicar por que eles conseguem simular por que o Barclay consegue simular qualquer pessoa. É só você pegar o log de transporte. O que eu tava pensando, o log de transporte te conhece melhor que você. Então quer dizer que quando eles fazem uma pessoa, ela é perfeita. Logo, quando o Barclay queria fazer besteira, tava perfeito. Parabéns, Barclay, né? Mas tudo isso trabalha bem. Agora, eu vou dar uma crítica. Eu acho que a gente teve duas pessoas ali que são extremamente importantes para Star Trek e que eles retrataram elas como menos que altruístas. Que seria a Lucille Ball, que é a Una, né, na simulação, e o Gene, que é o Pike. A Una primeiro já começou sendo a assassina, né? Já começou colocando a Lucille Ball como a assassina da brincadeira. E aí depois eles colocam o Gene Roddenberry como... Eu não sei nem explicar o que eles colocaram. E eu acho que aí que tá o problema que as pessoas tiveram com o episódio. Eu acho que ele é uma mistura, ele não é só o Gene, né? Porque ele ali é o diretor. Sim, ele é tudo. Ele não é o criador só. Ele é a minha série, isso tudo. Mas ele também é o diretor. Então ele é uma mistura de Gene, Justman, Kuhn... esses caras todos. Freiburger, é todo Agora, mundo. de novo eu vou falar aqui, o que fazem pro pai, qualquer coisa que botam ele vai bem, né? Que foi muito engraçado. Não, ele é um ótimo ator, não tem como falar. Essa Mount é um grande ator e só tá conseguindo algum tipo de destaque na carreira agora com Star Trek, né? Porque ele já tá aí faz tempo, né? Porque, desculpa, aquele Black Bolt da Marvel tava horrendo aquela série. Então, ele é um bom ator, ele tá fazendo um bom ator, mas o destaque do episódio, de verdade, eu acho que vai mais pro Paul Wesley imitando o Shatner do que o Pike, porque o personagem do Pike tá pequeno no episódio. Concordo. E é engraçado que o Paul Wesley, ele tá... claro, a maquiagem também ajuda, mas ele tá mais encorpado, ele era muito magrinho. Ele era bem magrinho. No começo a gente falou, o Paul Primeira é um Kirk, mas é muito magrinho e tal. Agora não, agora ele tá encorpado, tá parecendo mais... Ele ainda tava meio vampirinho de Vampire Diaries, né? Bem, já que a gente tá falando do Paul Wesley, deve ser porque eles estão tentando vender a série. Gente, teve San Diego Comic Con agora, semana passada, e eles fizeram uma propaganda absurda para os fãs para vender a série. Eles deram até nome. Eles falaram que chamaria Star Trek Ano 1. E eles justificaram, porque a gente só viu uma aventura do primeiro ano de comando do Kirk, que seria Onde Nenhum Homem Jamais Esteve, passa em 2265, e aí depois tudo já é 66. O Kirk seria o capitão da Enterprise durante todo 65. E esse ano que eles estão... eles estão falando que eles fariam esse ano 1. O que eu duvido que eles não iam segurar a mão de não rebutar a série logo e trazer campa, brincadeira, tal e coisa. Mas eles ainda estão naquele em cima do muro, se estamos ou não estamos num universo paralelo. Porque eles ficam em cima do muro. Essa que é a realidade. Mas a gente sabe que estamos, né? Sim. E olha, algumas pessoas, o Valdir mesmo, já nos comentários, vocês têm que parar de ficar com esse mantra de universo paralelo e tal. Mas é diferente, é difícil você analisar um episódio
e não comparar com o que a série clássica fez, gente. É muito difícil. Eu acho que temos 60 anos de história aí e essa coisa não pode ser abandonada. Né? Então, por isso que a gente fala, não, algumas coisas que não encaixam, é muito mais fácil você falar, ó, estamos num universo, num dos muitos eventos do multiverso, estamos num universo paralelo qualquer que não é o que a gente conhece. Sim, mas esse episódio encaixaria no canon tranquilamente. Também Se acho. fosse uma coisa isolada, tranquilamente encaixaria no canon. A explicação pro Holodeck não dá certo tá ótima, certo? Tudo Concordo. tá muito boa. Há um mistério. Agora, eu vou falar que eu teria completamente jogado fora a história da estrela de nêutrons, tudo aquilo, e teria focado muito mais na história do Holodeck. Pelo menos não atrapalhou muito, né? Não atrapalhou muito, mas a história do Holodeck era muito mais divertida do que ver a É que Enterprise eles só desviando de precisavam de uma explosãozinha. desculpa para eles precisarem de mais energia, mais power. Sim, mas imagina que a partir do ponto que a Laan entrou no holodeck, a gente não saísse mais do holodeck, para você ser enganado. Você começa a ver as coisas dando errado, começa a ver o Spock entrando, sem entender o que tá acontecendo, e aí no meio da investigação dela, tem o Scott falando, ó, tá dando merda, você tá presa aí dentro, atenção, porque eu vou te contar uma coisa, sabe quando a Enterprise tá na frente de uma estrela de nêutrons, e ela explode e fala, a gente vai morrer? Eu sei que vocês não vão morrer. Porque tem a série clássica. Todo mundo vai estar vivo. A nave, inclusive, vai estar inteira. Todo mundo vai estar vivo. Mas sabe quem pode morrer? A Laan. A Laan pode morrer. A nave, a nave é o nome da atriz. A Ortegas pode morrer. Um monte de gente pode. A Una pode morrer. Pode. A gente nunca mais viu a Una. Um monte de gente pode morrer. Mas a nave... não vai. Tanto que eles estão vendendo que vai ter série. Tem mais 2 temporadas confirmadas. A nave não vai morrer. Mas eles vão. Você pode aumentar a tensão do personagem. Porque muitas pessoas estão apostando que a Ortegas não sobrevive muito mais tempo para a chegada do Sulo. Do Sulo. Né? Muita a gente já está conversou apostando. sobre isso. Né? É uma pena, né? Porque eu gosto muito dela. Eu gosto de todos eles. E sinceramente, eu quero ver Star Trek Ano 1, o Paul Wesley na cadeira, eu quero ver. Adoraria ver, não tô brincando, tá? Eu quero ver. E ó, deixa eles na nave, deixa a Laan na nave, deixa todo mundo na nave. A gente não precisa apresentar o Sulu e o McCoy agora. Não A gente precisa. pode fazer isso na série do Paul Wesley. E outra, eles podem ser promovidos e sair da ponte, ir para um outro posto. Eles podem fazer participações especiais. Gente, se você eventualmente for fazer a série do Kirk, for trazer o Khan, você não quer ver a Laan interagindo com esse Com o Khan? antepassado, claro. Gente, se livra da série, das amarras do universo canônico da série clássica e vai! Voa, cara! Voa! Gente, fala com todas as palavras, isso aqui é outro universo, a gente vai refazer a série clássica, vocês vão ver a Laan interagindo com o Neto, vocês vão ver uma Benga isso, vocês vão ver tudo. Se livra da nova geração, se livra de tudo. E não é desrespeito não, tá todo mundo vivo. No outro universo. E podia até esse nome a série. Star Trek, outro universo. Outro universo. Other Limits. Mas eu acho que né? Faltar tem uma coisa que eu queria falar. A fala da Uhura. Sabe a fala da Uhura dentro da simulação para Laan? O que é a ficção científica para as pessoas. Sim. Que se inspiram. Com aquele cigarrinho na mão que ela não sabe nem segurar o cigarro. Então, provavelmente não fumou na vida. Certamente não fumou. Mas sabe, isso aqui é para criança de 5 anos que está vendo hoje e vai fazer o futuro. Aquilo eu achei que foi a parte mais bonita do episódio, porque é explicar o que ela dava basicamente explicando o que é Star Trek para nós, né, para o fã. Eu acho que essa foi a parte de mais respeito que eles tiveram, porque a Laan entendendo o significado daquilo para as pessoas foi bonito. Foi bonito. E aí, Spock pegador? Não vamos falar sobre isso, porque no universo paralelo tudo pode acontecer. A T'Pring já virou história, né? Ele já passou pela chapa e tal, e coisa. E se JJ tiver envolvido aí no meio, ele vai pro Uhura depois. Vai pegar o Uhura já. O Uhura depois. É melhor a número 1 tomar cuidado, que esse Spock tá indo. Pois é.
Você vê com aquele jeitinho dele, é meu jeitinho. Não, é apenas lógico. Deixa eu contar uma coisa Fala, engraçada. claro. Eu sempre falo aqui que eu vejo episódio dublado, mas dessa vez eu vi ele dublado. Uhum. E depois eu Você assistiu de novo? Fui ver de novo legendado, porque eu queria ver o Paul Paul Wesley Wesley fazendo o Shatner. William Fazendo o Shatner, Shatner. claro. Foi muito engraçado. Você viu, esse episódio foi do Frakes, né? Foi. No final eles fizeram aqueles errinhos de gravação. Um ou outro eu achei que eram reais, mas começou a ver que não eram reais, eram mentirosíssimos. Nenhum deles era né? real, mas ficou engraçado. Não, assim, Esse é o final do Carros, né? tem um... que na série clássica isso acontece direto. Vamos chacoalhar todo mundo pro lado. Tem sempre alguém que chacoalha pro lado errado. E eles fizeram isso. Tem sempre um que chacoalha pro lado errado. A outra esquerda. Todo mundo caiu. A outra, só a outra esquerda. É ótimo. Mas, de uma maneira legal. Gostei. Já falei. Foi divertido o episódio. A temporada toda está divertida. E quando a gente falou do episódio da semana passada, falamos que se era um bom episódio, mas não era memorável, alguns vieram nos comentários meter o pau na gente, falando que a gente é muito chato, é muito... Gente, desculpa, pra eu gostar do episódio, eu tenho que gostar 100%, 110% do episódio. Eu não posso ter uma crítica, Você ser fã significa que você tem a capacidade de reconhecer quando a coisa não é 100% legal, às vezes acontece. Poxa, sabe, eu posso gostar de uma coisa, eu posso... Pega um ótimo filme, sei lá, De Volta pro Futuro. Eu posso achar De Volta pro Futuro maravilhoso e ainda achar estranho a obsessão da mãe e do filho ali, pô. Não é não. Não é não. Esse filme é perfeito. Esse filme é perfeito. Tem nada não tenho o que falar. Não tem nada estranho naquilo. O filme é fantástico, eu adoro De Volta pro Futuro. Mas gente, pô, legal. Mas é isso, né? Agora deu meia hora, já falamos tá bom, muito, né? não aguento mais. Tô ficando sem voz. Então aqui fica a sugestão, quem não assistiu, assista. Se você passou pelos spoilers, você já deve ter assistido, senão agora vai assistir mesmo. E olha, gente, fã-clube tá, ó. Estamos fazendo também, ó. O pessoal já recebeu. A gente está trabalhando em fazer uma série de... Não é bem cards, né? Como é que é o nome disso aqui? Cartões postais. Cartões postais com eventos memoráveis da história do fã-clube. Fizemos esse primeiro aqui com Leonardo Nimoy no palco em 2003, se a memória não me falha. Tudo bem? Mas estamos querendo fazer mais desses cards. E para você receber esse tipo de material com a informação de onde veio atrás, você tem que ser sócio na Nova Frota. Os sócios recebem isso na faixa. É isso aí, gente. Porque não Sem contar a carteirinha. Cadê aquela carteirinha bonita que tava aí dentro. Porque, gente, não é só a diária de bordo. A diária de bordo é uma das coisas que o sócio recebe. A gente tem várias outras coisas, certo? A carteirinha nova desse ano tá bonita, hein? Tá bonita. Ficou legal a carteirinha. Coloca ela em tela cheia depois. Tá bom, eu tiro uma foto da minha, assim, em alta resolução. É isso aí, gente. Então, ó, curte, comenta, compartilha. Tem um hype. Sabe o hype? Clica no hype, tá? Tudo bem? E seja sócio Nova Frota, novafrotabr.com. Falou, galera.